Leitura do livro Quem tem ouvidos ouça, lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Semana 2, sábado. Trecho para ler com oração. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A pedrinha branca. O vencedor não só receberá o maná escondido, mas também uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Na Bíblia, a pedra representa o material para a edificação da igreja, conforme diz Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro, em sua primeira epístola, diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Isso está no capítulo 2, versículo 5. Se nos isolarmos como um eremita cristão, tentando por nós mesmos vencer a carne, quem vai edificar a igreja? Não basta buscar espiritualidade individual, pois a vontade de Deus é obter uma igreja edificada, uma igreja gloriosa. É a água da palavra que nos santifica, e o objetivo da santificação é a edificação da igreja, é torná-la uma igreja gloriosa. Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. A edificação não se dará pelo ascetismo ou por qualquer esforço natural, mas pela palavra. Quando se fala em edificação, o objetivo é a igreja, o coletivo, não apenas um indivíduo. Satanás pode vencer um indivíduo, mas nunca vencerá a igreja edificada, o exército dos vencedores. Veja Mateus capítulo 16, versículo 18 e Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Portanto, a vida cristã não é nos esforçarmos individualmente para nos tornarmos vencedores, mas consiste em sermos edificados com os irmãos. A palavra pedrinha em grego é pselphos, que se refere a uma pequena pedra lisa, um seixo, como os que são encontrados nos leitos dos rios. Esses seixos redondos vêm do desgaste do atrito de uma pedra com outra, ou de objetos que vêm na correnteza. Antigamente, nas cortes de justiça, o acusado era condenado por seixos de cor escura. Já as pedrinhas, os seixos de cor branca, significavam absolvição. Sendo assim, essa pedrinha de cor branca representa que fomos aprovados pelo Senhor. No que tange ao seixo como resultado dos choques com outras pedras ou com objetos que vêm pela correnteza, isso representa as intempéries da vida e o aprendizado no serviço com outros membros do corpo de Cristo, que produzem crescimento de vida e edificação. Todavia, se nos isolarmos, isso não será possível. Graças a Deus, estamos na igreja, servindo junto com os irmãos, tendo nossas arestas aparadas, crescendo em vida e sendo transformados pelo Senhor. À medida que o tempo passa, tornamo-nos mais maleáveis, mais trabalhados. Há um provérbio que diz: como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Podemos dizer que irmão com irmão se afia, ou seja, uns aparam as arestas dos outros. Um casal recém-casado é cheio de arestas, cheio de peculiaridades.
Um quer dormir de janela aberta, o outro não aguenta dormir com a janela aberta. Um morre de frio, o outro quer ligar o ar-condicionado. São muitas arestas. Porém, com o tempo, elas vão sendo aparadas e os dois se tornam um seixo. O nome novo, destinado ao vencedor da igreja em Pérgamo, está relacionado à experiência particular que cada um de nós passou para ser aprovado como um vencedor. Muitas vezes reclamamos e dizemos ao Senhor: não é possível, só eu estou passando por isso? Eu não vejo ninguém passando por essa situação. Por que o Senhor me deixa sofrer dessa maneira? Todavia, essa experiência peculiar que só nós temos quando o Senhor vier, será convertida em nosso galardão. Quando recebermos o nome novo, somente nós saberemos e entenderemos, pois dirá respeito à experiência individual que cada um teve com o Senhor. Outro trecho dos escritos de Andrew Miller, com respeito ao galardão destinado ao vencedor de Pérgamo, diz: a pedra branca é um sinal secreto de um favor especial do Senhor. Como a promessa é feita à igreja em Pérgamo, isso pode significar a expressão da aprovação de Cristo à maneira como os vencedores testemunharam e sofreram por ele quando tantos foram desviados do caminho da verdade pelas seduções de Satanás. Isso passa a ideia geral de um penhor secreto de total aprovação. Existem alegrias que são comuns a todos, mas existe um tipo de alegria individual, que será a nossa peculiar alegria em Cristo, que durará para sempre. Isso significa que nossas experiências durante a vida terão valor eterno, isto é, farão diferença na eternidade, pois serão parte inerente de nós para sempre. Com isso, entendemos o que Paulo quis comunicar quando disse que o que é semeado no corpo hoje, na corrupção, será colhido na incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Portanto, não devemos reclamar do que estamos vivenciando hoje, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Essa glória resplandecerá em nós por toda a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 40 e 41. Nada do que vivemos foi em vão. Talvez não entendamos muito hoje, mas na volta do Senhor tudo fará sentido. Com tudo isso exposto, não caiamos nas ciladas do diabo. Devemos ter clareza de que não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal, contra principados e potestades. Se lutarmos com nossas forças, será uma luta muito desigual, pois eles são superiores a nós. Mas graças ao Senhor, aquele que está em nós é muito mais forte. Em Salmos, capítulo 68, lemos: o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Versículos 11 e 12. Os reis mencionados aqui são os principados e potestades, que têm força muito superior à humana. Quando, entretanto, nos revestimos do poder celestial, saímos para pregar o Evangelho e abordamos as pessoas com a frase: posso orar por você? Os principados e potestades que estavam atrapalhando e oprimindo aquelas pessoas fogem. E quando eles fogem, as pessoas levam um choque espiritual e, sensibilizadas, recebem o Senhor. Por isso, nada devemos temer. O Senhor se levantou e seus inimigos fogem de sua presença.
Não nos isolemos, mas ajudemos uns aos outros, preguemos o Evangelho e vivamos no Espírito para o Senhor poder de fato nos santificar e edificar sua amada Igreja.